Na primeira edição de Alien da Marvel, fomos apresentados a Gabriel Cruz, um ex-chefe de segurança da Weyland-Yutani aposentado, que ao voltar para a Terra tenta se reconectar com o filho Danny. Mas Danny havia se tornado membro de um grupo que atua contra a corporação e usou o pai para planejar um ataque à Estação Epsilon, que acabou muito mal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu estou aqui para falar sobre a edição 2 de Alien da Marvel. Essa edição eu achei que foi bem rápida, bem curtinho, passou assim ó, num piscar de olhos, mas eu acho que é porque eu estava acostumada com a Dark Horse, que lançava sempre em minisséries, né? E a Marvel está lançando em edições mensais, então realmente são histórias mais curtas ali de 26 a 30 e poucas páginas, mas ela já revelou um pouco mais sobre o passado do Gabriel Cruz e o envolvimento dele com o desenvolvimento do Alpha. Pois é, então roda a vinheta e vamos conferir a edição 2 de Alien. Essa edição começa logo depois da primeira, com a estação já infestada de aliens que agora começaram a matar os residentes. Mas o foco mesmo aqui foi mostrar um pouco do passado do Gabriel Cruz e dar uma prévia do que a gente vai encontrar nas próximas edições. Logo no início o personagem é mostrado deitado na cama ali, pensando na vida, e tem um detalhe aí muito importante, que é uma cicatriz que indica que ele passou por uma cirurgia de remoção de chestbuster. Ou seja, durante aqueles eventos do ninho que ficam voltando na memória dele aos poucos, ele foi impregnado. Pelo que a gente não sabe se é um xenomorfo comum ou se é alguma coisa diferente, né? Já que aquele ninho tinha uma rainha meio estranha, né? Isso indica que aquela pessoa que estava lá naquela cápsula onde estava escrito Alien Inside provavelmente era o próprio Gabriel. Ele era um fuzileiro e quando retornou para as mãos da Weyland-Yutani, eles removeram esse chestbuster e provavelmente começaram a fazer experimentos com ele. Mas o Gabriel obviamente não se lembra de nada porque uma das sequelas de você ser impregnado por um chestbuster é a perda da memória. A pessoa não se lembra dos eventos ali durante todo o processo de concepção daquele alien. Então nós vamos descobrindo tudo isso junto com o personagem ao longo das edições. What's the last thing you do remember? I remember some horrible dream about smothering. No início do quadrinho, um homem chamado Ted Reynolds, que trabalhou com ele lá na estação Epsilon, aparece lá na casa dele no meio da noite e informa que as coisas ficaram feias por lá. Assim que foi detectada a invasão no laboratório, o alojamento desse Ted se soltou da estação e veio para a Terra, provavelmente porque ele era alguém do alto escalão da empresa ali, né? As outras pessoas ficaram todas presas lá em Epsilon com os aliens. E ele estava ali naquele momento, 23 horas depois do ataque, porque a invasão tinha sido feita com o cartão do Gabriel. Então o Ted mostra as filmagens do momento do ataque e quem estava lá nas câmeras de segurança era o Danny, filho dele. Na hora que vê aquilo, o Gabriel meio que se recusa a acreditar, né? Ele fala, não, essas imagens foram adulteradas, não é possível. Mas logo ele percebe que não, era realmente o Danny que estava ali, não teria por que a Weyland-Yutani ter feito aquilo. Durante o tempo que o Gabriel esteve trabalhando para a Weyland, o Danny começou a trabalhar numa empresa chamada Grant Corporation. Ele estava trabalhando na área de segurança dessa empresa e nisso ele acabou se envolvendo com um grupo chamado Minute Hand, que tinha como objetivo impedir a Weyland de realizar as suas atividades. Só que, como nós vimos na primeira edição, eles não sabiam exatamente quais eram as atividades que a Weyland estava executando naquela estação. E eles descobrem a verdade da pior forma possível, dentro do laboratório, na hora que eles veem aqueles espécimes todos lá, só que eles ficaram presos lá dentro, né?
E interessante que Grant Corporation é um nome já conhecido entre as pessoas que acompanham o universo expandido de Alien. Essa é uma empresa que, assim como a Weyland Yutani, também vinha estudando esses xenomorfos, mas essa empresa era conhecida por ter uma abordagem mais ética, se é que isso é possível, né? E ela aparece em diversas outras histórias antigas, como a Alien Genocide, a Harvest, a Labyrinth. Só que eu acho que aqui a Grant vai ter um papel diferente. Apesar de ter o mesmo nome, eu acho que eles não vão usar a representação de alguma dessas outras histórias anteriores. Acredito que vai ser uma empresa totalmente nova. Então agora, a Estação Epsilon estava caindo de órbita e ela ia pegar fogo, ser totalmente destruída com tudo e todos que estivessem lá dentro. Mas o interesse da corporação não era salvar as pessoas, óbvio, mas sim o embrião do Alpha. E com isso, eles fazem uma proposta ao Gabriel. Como ele tinha se dedicado toda a sua vida a Weyland Yutani, tinha sido uma pessoa muito importante para a corporação, eles estavam dispostos a perdoar isso caso ele fosse até a estação e conseguisse resgatar o embrião antes que ela fosse destruída. E para isso eles ofereceriam também 2 fuzileiros jovens para acompanhar ele nessa missão. E o Gabriel não gosta nem um pouco disso. Ele ameaça se recusar, só que aceitar a missão seria a única forma que ele teria de poder ir lá para a estação e salvar o Danny. Então ele aceita, ele prefere que no lugar dos 2 fuzileiros sejam enviados 5 sintéticos, só que a Weyland recusa a proposta dele. Afinal, humanos eram mais baratos, né? Então ele não tinha escolha. E além disso, se por acaso ele conseguisse salvar o Danny nessa missão, o filho dele também seria perdoado pelos seus atos. E nesse momento são dados mais detalhes sobre o envolvimento do Gabriel com esse projeto Alpha. O Ted Reynolds fala que o Alpha era o legado dele na empresa e que só por isso ele não tinha sido preso. Ou seja, toda essa coisa de oferecer para ele um cargo alto na empresa era para encobrir as coisas que aconteceram nessa missão, onde ele acabou dentro de um ninho e foi impregnado. Mas agora eles não hesitariam em prender o Gabriel e o Danny caso o Alpha não fosse recuperado. Ou seja, a gente já viu aí que esse alien é muito valioso para Weyland. E o Ted Reynolds fala uma coisa muito interessante. Segundo ele, o trabalho feito com o Alpha salvaria o mundo. Como? Eu realmente não consigo imaginar. Mas a pergunta que fica é: o que é esse Alpha? Por que ele é tão especial assim? Será que o fato dele ter sido modificado em laboratório torna ele mais forte, mais poderoso de alguma forma? Naquele laboratório tinha, animais misturados com xenomorfos e nessa edição é revelado que nem todos esses animais eram da Terra. Então, provavelmente, o Alpha foi o experimento dentre aqueles lá que deu certo. Agora, deu certo em que sentido? Depois a história segue para o Gabriel a caminho da estação, já com os 2 fuzileiros, que eram 2 caras jovens, eles eram até meio bobos, assim, falavam: vovô, você tá querendo ir para lá para conseguir um aumento na sua pensão, né? Só que ele não estava nem aí. No caminho, ele só conseguia se lembrar, na verdade, da fatídica missão que deu início a tudo isso, que era uma missão de resgate como aquela. E assim como esses fuzileiros jovens, ele também não fazia ideia do que ia encontrar lá. Então a história segue para um flashback de 20 anos atrás, quando esses fuzileiros estavam indo para uma nave transportadora que estava à deriva chamada Hadley. Por mais que eles tentassem contato, eles não estavam conseguindo nenhuma resposta dos tripulantes, mas curiosamente, os motores dessa nave ainda estavam ativos. Era como se o piloto automático tivesse dado problema, mas as pessoas ainda estivessem no hipersono. Mas a realidade é que aquela nave tinha sido alvo de uma infestação de xenomorfos e os fuzileiros estavam prestes a encontrar ali o seu terrível destino. E eu acho que a gente não pode deixar de destacar aqui o nome dessa nave, Hadley.
Será que se trata aí de um grupo de fugitivos da colônia Hadley's Hope? É bem plausível, levando em consideração que essas lembranças são de 2180, que é um ano depois dos eventos de Aliens: O Resgate. Pode ter sido um grupo de pessoas que tentou fugir quando começou a infestação lá na colônia, só que entre esses fugitivos tinha um infectado que acabou acarretando numa infestação de aliens ali dentro do transporte e, consequentemente, a morte de todos os seus tripulantes. E por isso a nave tinha ficado ali vagando até ser encontrada pelos fuzileiros. Essa não é a primeira vez que os quadrinhos exploram histórias de sobreviventes de Hadley's Hope. Na Aliens Firestone também vemos um grupo de pessoas que fugiram da colônia no meio da infestação, só que elas acabaram indo parar lá em LV-223, o que não foi tanta vantagem assim. Mas agora, voltando ao ano 2200, eles adentram a estação que estava toda destruída e os fuzileiros ficam em pânico, porque eles achavam que aquela era uma missão de resgate de rotina. Iam chegar lá, resgatar uns colonos, no máximo uns alienígenas pequenos para enfrentar, mas chegando lá eles se deparam com as marcas do ataque de uma criatura grande e aparentemente bastante agressiva. E é aí que o Gabriel conta para os fuzileiros que se tratava de xenomorfos, alienígenas que tinham a capacidade de impregnar quase todo organismo complexo, e que os drones, que eram a forma adulta dele, saídos dos humanos, eram bem grandes, bem maiores do que uma pessoa. Mas os fuzileiros não tinham nem ligado para o briefing da missão, eles não sabiam nem que não era para resgatar pessoas que eles estavam ali. O único sobrevivente que o Gabriel Cruz faria questão de salvar era o Danny. Ele estava decidido a não sair de lá sem o filho. Inclusive, o uso do termo xenomorfo nesse quadrinho tem causado um pouco de polêmica entre os fãs, porque nesse quadrinho da Marvel, eles se referem à espécie desses alienígenas como xenomorfos. Só que, assim, tecnicamente, isso é um erro. As pessoas chamam ele de xenomorfo porque xenomorph, né, o termo em inglês lá, é uma palavra que vem da mistura de xenos, que significa estrangeiro, e morph, que é form. É como se fosse uma forma estrangeira, uma forma que não é daqui. Então, teoricamente, todo e qualquer alienígena poderia ser chamado de xenomorfo. E ao longo das histórias do universo expandido, eles chegaram a dar vários nomes oficiais para essa criatura. Nenhum desses nomes é oficial de fato, mas o que mais é utilizado é o xenomorfo XX-121. Essa numeração no final é o que define o tipo da criatura. Mas já teve histórias também onde ele foi chamado de Internecivus raptus e vários outros nomes. Não existe assim uma nomenclatura oficial, mas o mais correto seria se referir à espécie como xenomorfo XX-121. E a Marvel parece que tirou isso aí, agora ele é só xenomorfo. Mas então, voltando aos quadrinhos, eles chegam no laboratório onde tudo começou e lá eles têm uma surpresa um tanto desagradável. O embrião do Alpha não estava mais no seu lugar. Alguém ou algo abriu o compartimento onde ele estava e agora aquele alienígena podia estar solto pela estação. Afinal, como nós sabemos, o processo de crescimento de um xenomorfo é bem rápido, né? Em questão de horas ele pode se tornar um adulto, então pode ser que tenha um alfa adulto solto dentro daquela estação, seja o que for esse alfa. E no laboratório eles também encontram uma mulher chamada Dorsey, que disse ser uma trabalhadora dali, mas que não tinha sido infectada. Até onde isso é verdade, a gente não sabe. Mas logo eles são atacados por facehuggers que começam a cair de um buraco no teto. Eu achei isso super legal. E um dos fuzileiros quase é impregnado. Eles conseguem soltar o facehugger dele e iam matar a criatura quando de repente, atraído pelo barulho dos tiros, aparece um xenomorfo adulto e mata um deles. Agora eles tinham encontrado o drone sobre o qual o Gabriel Cruz tinha alertado. Mas será que essa é a pior coisa que eles vão encontrar por lá?
Parece que não, né? Parece que a Estação Epsilon ainda guarda uns segredos bem mais sinistros. E é justamente isso que nós vamos saber nas próximas edições. Alien número 3 chega no dia 26 de maio e infelizmente nós não temos nenhuma previsão da chegada desses quadrinhos aqui no Brasil. Essa edição foi bem contida, eu achei. Eles estão fazendo um suspense ali para mostrar o Alpha, né? Talvez até inspirados pelo primeiro filme, que vai fazendo aquele suspense aos poucos, custa para mostrar o alienígena. Até os aliens mesmo têm aparecido muito no finalzinho da história, nessas primeiras edições. Um drone adulto só foi aparecer agora, tirando aquela cena do ninho lá na primeira edição, que foi uma coisa, né? Mas vamos aguardar para ver como vai ser o desenvolvimento dela daqui para frente. Ao que tudo indica, esse arco vai se encerrar na edição 6, que é para quando está previsto o lançamento do encadernado. Geralmente eles esperam encerrar um arco para lançar a versão encadernada, então nós certamente vamos ter bastante respostas até lá. E fiquem ligados que semana que vem tem Alien Day, e pode ser que tenha novidades de Alien vindo por aí, né? Segunda-feira. Quem sabe não sai trailer da série nova, vamos aguardar aí. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para muito mais sobre Alien. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.